Olá, meus queridos alunos, terceiro ano, Mediação Tecnológica, Biologia, com vocês mais uma vez. Professor Silvio Santos, para tratarmos aqui de ecologia, né? No sentido geral, nós estamos estudando sobre ecologia, agora no terceiro ano, uma parte da biologia que estuda o meio ambiente e suas relações com os seres vivos, né, que são os fatores bióticos e os abióticos. Nós agora põe na tela, sem mais delongas, vamos para a aula 40, né, onde hoje nós vamos expor aqui para vocês os ciclos biogeoquímicos, né? Vale a gente lembrar que nós estudamos esses ciclos, né, mas, claro, não existem só esses elementos químicos no nosso planeta, mas estes elementos eles estão estritamente ligados com a manutenção da vida, seja ela da vida animal, seja ela da vida vegetal, e a gente precisa desses elementos em diferentes níveis, né, da nossa existência, porém a manutenção desses elementos no nosso planeta, ora eles estão na água, ora eles estão no ar, ora eles estão no solo, né? Isso é muito importante. Para que eles façam essa transição entre um ambiente e outro, é muito importante que a gente entenda esse caminho que eles fazem. Então nós vamos falar aí sobre o ciclo da água, né? O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio. Quando a gente fala de qualquer um desses elementos aqui, a gente já, primeiramente a água, né? A gente já consegue, independente da gente estudar a água, a gente sabe, joga na tela aqui, que eu vou fazer só. Deu vontade de espirrar aqui, mas beleza. Volta para mim, voltou, isso. Então, pessoal, é o ciclo da água, né? Mesmo sem a gente estudar muito, a gente entende, por exemplo, a importância da água na nossa existência, né? A gente sabe que o nosso organismo, ele é, em sua maioria, de composição de água, né? 70% do nosso corpo é água, né? E a maioria da parte do planeta, por exemplo, é composta de água também. Então, por aí você tira a importância, né? Por aí você consegue mensurar a importância que esse elemento tem na nossa existência, né? Uma vez que a água, no quesito corpo humano, por exemplo, ela serve como diluente, né? Para que os elementos químicos fluam dentro do nosso organismo. A questão do carbono, né? A matéria orgânica, ela tem como base química, né, o carbono. Então, para que você exista, é preciso que o carbono componha o seu organismo, né? Os seres vivos, eles são basicamente constituídos de carbono. Oxigênio, né? A gente também dispensa comentários, vamos dizer assim. No nosso caso, a gente tem a dependência do oxigênio para a nossa sobrevivência. Porém, no caso dos animais, né? No caso aí, por exemplo, das plantas, dos vegetais, o oxigênio é um resultado da fotossíntese, ou seja, o que nós precisamos para sobreviver, a planta descarta na sua fotossíntese, né? E o que nós produzimos, o CO2, jogando fora, por exemplo, a planta já utiliza para fazer a fotossíntese. Então, é o contrário, né? No caso aí do ciclo do nitrogênio, para que serviria o nitrogênio, professor? Ele é importante, pessoal, como elemento químico para a formação, por exemplo, de proteínas, entre outros elementos. E qual que é a importância da proteína para a nossa vida? Ora, tudo que você está vendo no corpo, né, no organismo de um ser vivo, é formado por proteína. Proteína à base, né, de carbono, né, nitrogênio, enfim. Então, são elementos, né? Por que a gente enfatiza esses elementos quando a gente estuda, né,
na biologia, os ciclos biogeoquímicos, a gente sempre fala da água, do carbono, do nitrogênio e o oxigênio, porque esses elementos são essenciais para a manutenção da vida no planeta, não só da vida do ser humano não, tá, pessoal? Da vida de todos os seres vivos. Então, ciclos biogeoquímicos são processos naturais em que elementos químicos circulam entre os seres vivos e no meio ambiente. Como eu falo, ora, esses elementos estão no nosso organismo, ora, esses elementos vão estar ou no solo ou na água, como está dizendo aqui, ó. Na água, no solo, na água, né, no ambiente terrestre. Então, ó, os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são água, carbono, oxigênio e nitrogênio. Por que a gente enfatiza ele, como eu acabei de falar? Justamente porque eles participam da manutenção da vida dos seres vivos. E o primeiro ciclo que a gente vai abordar é o ciclo da água. A gente entende, como eu falei ainda há pouco, que a água ela tem uma importância muito grande para a nossa existência, para o nosso organismo, né? Por que é perigoso quando a gente desidrata? Porque quando a gente desidrata, o que é desidratar, pessoal? É perder líquido, né? Então, por que é perigoso? Quando você desidrata, você descompensa o seu corpo no que diz respeito aos transportes dos eletrólitos, que são elementos químicos essenciais aí para a produção, por exemplo, de energia, produção de ATP, né, que é adenosina trifosfato, que é a nossa unidade energética, o sangue para levar, por exemplo, as células de defesa para os locais onde essas células estão sendo necessárias. Tudo isso, pessoal, é propiciado pelos fluidos do nosso corpo. E esses fluidos do nosso corpo, eles são formados à base de quem? À base d'água, né? Ou à base de água, tá bom? Por isso que é tão importante a água dentro do nosso organismo. Mas não é só importante dentro do nosso organismo. A água, para o planeta em si, ela é necessária para a manutenção de vários fatores abióticos, né? Além dela fazer a manutenção da vida dos seres vivos, ela também vai influenciar na sazonalidade, ela vai influenciar na temperatura, né? Enfim, existem vários critérios aí envolvendo a água. Então, põe na tela aqui para eu ver mais à vontade aqui. O ciclo da água ele é permanente. Ele é o permanente processo de quê? Perdão. De transformação da água na natureza. Como eu falei ainda há pouco, tem a hora que a água ela está no estado líquido, por hora ela vai estar no estado gasoso, em algumas situações ela vai estar no estado sólido, entendeu? Vai depender das regiões, vai depender das características de determinados biomas. Então, ela vai passar por várias transformações na natureza, passando de estado líquido, sólido ou gasoso, ok? A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água, ou ciclo hidrológico, né? Que vem aí, vem de água, tá? Que se desenvolve através dos processos de quê? Evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, né? A gente tem aí os processos de evaporação quando essa água cai, né? Por exemplo, chove, ou água dos rios, vamos dizer assim. A água dos rios, devido à temperatura, ela vai evaporar, né? E vai ficar suspensa no ambiente, né? Na atmosfera. E ela vai passar pelos processos de precipitação, de condensação, precipitação e vai o quê? Retornar para o solo novamente, né? Quando ela chega no solo, ela vai passar por processos aí de infiltração, que é o quê? Que é a entrada dessa água no solo.
ela vai ser infiltrada no solo. Por isso existem solos, dependendo das regiões, pessoal. Olha que interessante, para você ver como a água ela já começa a influenciar até mesmo na questão geográfica, né? Relevo, enfim, tipo de solo. Você já deve ter visto um solo mais argiloso, é aquele solo que você pega, às vezes eu brincava de massinha, né? Fazia tipo umas massinhas quando eu era pequeno. Ou seja, você percebe que ali existe um solo mais úmido. Já se você for numa zona mais seca, quando você cava, aquele solo está quebradiço. Por quê? Porque o processo de infiltração, muitas vezes, ele é maior em determinadas regiões e menor em outras regiões. Aonde esse processo de infiltração é maior, esse solo vai ser mais úmido, vai ser mais molhado. Em processos, em locais onde não existe uma escassez de água, uma escassez de chuva, esse solo vai ser menos infiltrado, ou seja, ele vai ser mais seco, entendeu? Mas com esse processo de infiltração, o que vai acontecer? As plantas, elas vão absorver a água do solo. A partir do momento em que a água infiltra ali no solo, as plantas estão se nutrindo dessa água, né? Elas estão absorvendo água, os sais minerais, né, do solo, enfim, os elementos químicos, eles vão ser absorvidos pela planta, né, devido à presença da água, ou seja, aquele fluido que a planta, esses insumos que a planta absorve, eles são carreados pela água, entendeu? Olha a importância da água, então, nesse processo, né, de vida, de manutenção de vida. E a planta, pessoal, para quem não sabe, ela perde água para o ambiente. Tá? Ela perde água para o ambiente num processo chamado de transpiração. É como a gente os nossos poros não eliminam água, a gente não sua. Né? A gente não só sua, pessoal, quando a gente está correndo, fazendo um grande esforço. A todo tempo a gente está gastando energia. E todo gasto de energia, toda geração de energia, ela gera calor. Né? E esse calor, ele vai puxar água, né? Ele vai fazer com que o corpo transpire. A gente não vê a nossa transpiração o tempo todo. A gente costuma ver, sentir a transpiração quando ela está acontecendo depois de uma atividade intensa. Mas mesmo nas vezes mais tranquilas, o nosso corpo ele está perdendo água. No caso, as plantas também sofrem esse tipo de processo, que no caso é a transpiração. E pelas folhas, essa transpiração ocorre pelas folhas principalmente, através de estruturas chamadas estômatos, que não é o que a gente está estudando aqui, a gente está estudando o ciclo da água. Mas eu só estou querendo te situar o porquê, né, e como que a água faz esse processo. Ao passo que ela transpira, que uma planta transpira, né, essa água vai para onde? Para o estado gasoso, né, porque pelas temperaturas ela vai acabar evaporando. Ela transpira, ela joga a água fora, né, ela elimina a água do corpo dela. E essa água evapora, pode cair no chão, né, através das gotas, enfim, mas também ela vai evaporar e vai começar todo o ciclo novamente, tá bom? Então, a água, ela não é só interessante para a manutenção do nosso organismo. O nosso organismo ele é 70% água, então a água é importante só para a gente. Não, ela é importante para todo um ecossistema, que é a relação entre esses seres vivos e esse ambiente, tá bom? Quando nós temos aí períodos em que a umidade está baixa. É um exemplo bem prático aqui para vocês. Quando a umidade está baixa, a gente não sente ressecar as nossas vias aéreas. Isso é a importância da água no ambiente. Quando a umidade está baixa, a gente fica ressecado. Quando a umidade está muito alta, as pessoas também podem desenvolver reações alérgicas, coriza, enfim. Né? Às vezes, até mesmo dificuldade para algumas funções fisiológicas, uma umidade muito alta. Então, essa manutenção da água é muito importante. Vamos lá. Joga na tela lá.
Isso. Então, a água ela é indispensável para a manutenção da vida e é encontrada na natureza e está distribuída onde? Nos rios, nos lagos, nos mares, oceanos e em camadas subterrâneas ou em geleiras. Então, essas são as formas de se encontrar água no nosso planeta. Existem lagos, rios, mares, oceanos, onde vai mudar, sim, a composição dessa água com relação, por exemplo, a ela ser salgada ou ser de água doce, né? Mas ela vai continuar sendo água e ela vai continuar sendo necessário para a manutenção da vida no nosso planeta, tá bom? E uma coisa muito importante, pessoal, para dar água para o nosso planeta é o resfriamento. Inclusive, evolutivamente falando, quando o nosso planeta ele não era nada ainda no sentido de ter as paisagens, né, montanhas, enfim, nós éramos aí um mar de fogo, né, de lava. Era muito quente. E foi justamente a presença da água que chegou no nosso planeta através de meteoros, né, partículas de sal contidas em meteoros. Essa água foi se acumulando. Só que como isso aconteceu milhares de anos, né, a Terra sendo bombardeada por esses meteoros, chegando de grão em grãozinho, trazendo uma partícula de água, essa água começou a se acumular. Ela começou a ser mais do que o fogo, digamos assim. Ela começou a ter capacidade para começar a resfriar o planeta. E você sabe que o magma, que era o que existia aqui, que era solo derretido, quando ele entra em contato com a água, ela resfria o magma e ele vai endurecendo e foi assim se formando a crosta terrestre, né? Que é isso que a gente pisa nela, né? Esse solo que a gente pisa, a crosta, foi se formando devido à presença da água no planeta. Então, lá no início, há muito tempo atrás, a água já chegando, né? Dizendo, ó, eu sou um dos principais elementos aqui desse planeta e agora quem vai mandar sou eu. Se acabar eu, acaba todo mundo. Então é mais ou menos isso. Põe na tela. O ciclo da água na natureza é fundamental. Para quê? Para a manutenção da vida, como eu falei, no planeta Terra. Visto que vai determinar variação climática e interferir nos níveis dos rios, lagos, mares e oceanos, né? Então, a gente vê aí nos jornais que os níveis de rios, os níveis de oceano, se eles subirem um determinado centímetro, uma determinada quantidade de centímetros, ele já pode influenciar todo um ecossistema, né? Então, esse ciclo ele faz essa manutenção mantendo sempre, tentando, né, manter sempre o equilíbrio, porque a ação antrópica também ela pode afetar muito. Nem sempre só é ação antrópica, às vezes o próprio ciclo do planeta, né, ele vai acontecendo esse ciclo de forma natural e as paisagens vão mudando, a dinâmica do planeta vai mudando. É importante falar isso aqui, que a ação, pessoal, do homem no planeta, claro, ela influencia muito, né? Ela acelera os processos de devastação, de mudanças climáticas, de mudanças de paisagens em determinadas regiões. Mas a gente não pode esquecer que o planeta Terra ele é feito de ciclos. Nós já tivemos a era do gelo, nós já tivemos a era de fogo, né, de lava, nós já tivemos era dos dinossauros, os períodos que a gente conhece para trás, né, onde surgiram os animais os mais bizarros, né, os seres vivos, enfim. Nós tivemos época diferente. Aí, se você prestar atenção, o homem não estava lá nessa época. Por que tudo mudou? Né? Por quê? Porque, naturalmente, existem os ciclos. O planeta está em constante mudança. O que acontece é que o homem, pela ação, né, de tentar sobreviver,
tecnologias, inventando novas formas de vida, ele vai acabando usurpando os insumos que são presentes no planeta, como madeira, os elementos químicos extraídos do solo para determinadas invenções. E isso vai fazendo com que industrialização, né, emissão de CO2, e isso sim contribui para a degradação, digamos assim, do meio ambiente. Contribui, né? Ou seja, acelera, dá um start a mais. Mas o ciclo, o planeta, como eu falei, ele é dinâmico, ele vai embora. E independente de nós estarmos aqui ou não, daqui a 1 milhão de anos possa ser que esteja isso aqui tudo diferente, né? Independente da ação do homem. Mas é claro que, irresponsavelmente, o homem também acelera muito esse processo. Vamos lá, põe na tela aqui. Então, nós temos aqui paisagens, né, que vão influenciar na questão da falta ou abundância de água. A gente tem aqui a presença de água na savana africana, né? Esses rios, eles secam, né? E causa ali uma atração dos animais. Quando esses rios secam, a água perde abundância nesse local. Então, quando começa a encher, muitos animais vão para esse local. É ali onde acontecem ali as predações características que a gente conhece ali dos jacarés, pegando antílopes, gnus na beira dos lagos, né, dos rios africanos, enfim, esse cenário assim que já é um pouco comum da gente ver sobre a savana africana, né? Temos aí também a questão do derretimento das calotas, né? O ciclo da água influenciando também na questão do derretimento, né? O derretimento das calotas, por exemplo, causa um aumento da água, a diminuição da alimentação, né? Da abundância de alimentação, influenciando nas vidas que vivem nesse determinado bioma, nesse local. No caso aí, o urso polar, a própria migração de animais de um lugar para outro, né? Então, tudo isso tem, em algum momento, relação com a água, tá bom? Então, a água ela tem essa importância aí que eu falei, né? Ela tem ali o seu estado gasoso, líquido e sólido, e tem esses caminhos que a gente falou. Outra molécula importante de ser estudada é o carbono. Ciclo do carbono. Por que o carbono é importante, pessoal? Como eu disse no início da aula. O nosso organismo ele é formado basicamente de carbono. Por quê? Porque nosso organismo ele é formado de matéria orgânica, né? E a matéria orgânica ela é formada basicamente de carbono. Então, se não fosse o carbono, nós não existíamos. Então, um dos principais elementos que constitui a vida é quem? É o carbono, o qual é indispensável. Por quê? Porque ele compõe as moléculas orgânicas, né, presentes na constituição dos seres vivos. Olha que interessante. Nós somos basicamente, pessoal, proteína. Né? Eu falei isso lá no início da aula. Nós somos basicamente formados de proteína. E proteína é basicamente formada de carbono. Logo, o carbono ele é importante porque ele participa da constituição do nosso organismo. É como um muro. Não existe um muro se não tiver ali os elementos essenciais, o tijolo e cimento. Vamos supor que para um muro o carbono é para o nosso organismo, comparadamente, assim como o tijolo é para o muro, o carbono ele é para o nosso organismo. Né? É ele que vai constituir a matéria física que a gente tem, a base da matéria física que está no nosso organismo. Né? Então, outra coisa também, ele permite aí, a realização da fotossíntese. O que é o processo de fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas produzem o seu alimento. Né? Então, ela vai o quê? Absorver o carbono através do gás carbônico, que é o que a gente, digamos, joga fora. Aquilo que a gente expele do nosso corpo, né? A gente, inspira, puxei oxigênio. Quando eu expiro, eu estou jogando fora gás carbônico.
carbônico, ele tem a ver com carbono, que é o CO2. É isso que a planta pega para fazer o alimento dela, ou seja, o que a gente joga fora, no sentido figurado, o que a gente joga fora é o que a planta precisa para sobreviver. E quando a planta realiza a fotossíntese, ela tem como sobra o oxigênio, que é o que a gente precisa para sobreviver. Olha como é interessante, né? É como se fosse uma troca. Olha como é a relação entre os seres vivos, né, e os elementos químicos. Nós não precisamos ali naquele momento do carbono, o que nós expelimos é o que a planta precisa. E o que ela, digamos, joga fora é o que a gente precisa. Interessante isso, né? Então, outra função, né? Além de manter o planeta Terra aquecido pelo efeito estufa. O efeito estufa é esse fenômeno que existe, né? Que não deixa o mundo virar um bloco de gelo, ou seja, a presença do carbono na atmosfera, ela faz com que o calor entre e ela filtra esse calor, ela não deixa o calor ir embora totalmente, formando uma espécie de estufa, mantendo aquecido o nosso planeta. Isso é interessante também porque o carbono participa ativamente, né? É devido a ele a presença desse fenômeno que é o efeito estufa, que pode ser influenciado, é onde entra de novo a ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem, tá, pessoal? A ação antrópica. Ela pode ser influenciada por quê? Porque o homem produz, né, além do monóxido de carbono, produz muito CO2 através das atividades industriais, o carro, né, motores a combustão. Tudo isso joga gás carbônico no ambiente. E esse carbono vai se acumulando na atmosfera. Então, o que seria para ser natural, o carbono que está na atmosfera pela natureza, o homem começa a injetar mais por causa da ação dele, como eu falei ainda há pouco, a intervenção humana querendo produzir tecnologia, produzir carros melhores, muita indústria. Aí esse gás carbônico vai ficando muito denso. E cada vez mais o calor vai ficando cada vez vai ficando mais calor ainda dentro da Terra, aquele calor não vai embora. E isso é o aquecimento global, entendeu? E esse aquecimento global, por exemplo, pode afetar no derretimento das calotas polares, que a gente viu lá no ciclo da água. E a água, as calotas derretendo, os oceanos vão aumentar, né? O nível, vai subir o nível dos oceanos, que vai influenciar nos ecossistemas, então para você ver como uma coisa está ligada à outra. Tá? Põe na tela aí, por favor. Então a importância do carbono é muito grande pela fotossíntese, pela questão das moléculas orgânicas, o efeito estufa, né? Ao ingerir, aliás, o ciclo do carbono ele se constitui pela absorção do gás carbônico pelos vegetais no processo de fotossíntese. Então, o processo de fotossíntese realizado pelas plantas, né, aqui já entra a importância das plantas para a manutenção da vida na Terra através da fotossíntese, que ela vai usar o carbono para fazer a glicose dela, e nesse processo ela libera o oxigênio, que é o que a gente vai usar. É muito interessante, pessoal, isso é muito perfeito. Então, ao ingerir, né, as plantas, os animais ingerem o quê? Juntamente o carbono para o seu organismo. Ou seja, a planta ela não absorveu o gás carbônico, que eu acabei de falar, a gente joga fora o gás carbônico que a planta pega. E quando a gente se alimenta da planta, a gente automaticamente está adquirindo, a gente está transferindo esse carbono para o nosso organismo. E para que esse carbono serve no nosso organismo? Para a formação das proteínas, para a formação da nossa massa, né, física. Olha, meu Deus, é top demais, biologia é top demais. Então, juntamente com o carbono, né, repetir aqui para não ficar confuso. Ao ingerir as plantas, os animais ingerem juntamente o carbono para o seu organismo, sendo liberado através da respiração. A gente eu não acabei de falar que a gente puxa oxigênio e joga fora gás carbônico, né? Ou seja, na nossa respiração, esse gás carbônico vai voltar para o ambiente e na nossa decomposição também, né? A decomposição, as excretas, as fezes dos animais, por exemplo, vão ser decompostas, né, por bactérias e fungos
e esse carbono que estava presente nessa massa, ela acaba retornando para o ambiente. Metade desse carbono absorvido é liberado para a atmosfera e outra metade o vegetal utiliza para produzir o quê? Açúcares, que no caso é glicose, tá bom? Então aqui tem uma informação importante. Quando a planta faz a fotossíntese, pessoal, a função da fotossíntese não é produzir oxigênio para os seres humanos sobreviverem. Não, tem nada a ver. A fotossíntese, a função da fotossíntese, a planta realiza a fotossíntese para produzir alimento para ela. Ela não está nem aí para nós. Só que nesse processo, graças a Deus, ela produz o oxigênio, que é o que a gente precisa para sobreviver e que é o elemento químico mais abundante no nosso planeta, graças a Deus. Então, uma coisa, como eu disse, está muito ligada à outra. Põe na tela. Como alguns fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição tanto de animais como de vegetais, eles ingerem parte desse carbono, bactérias e fungos, liberando para a atmosfera ou para o solo. Ou seja, esse carbono também ele vai ser fixado no solo, tá? Além das bactérias, o processo de queimadas também libera o gás carbônico no solo e na atmosfera, né? Por isso, como eu falei ainda há pouco, ações promovidas pelo homem podem aumentar, deixar mais densa a quantidade de carbono no ambiente. Então, os vegetais, pelo processo de respiração, também absorvem o gás carbônico, como eu falei, né, que é para a realização da fotossíntese, e liberam o oxigênio, que é, como eu disse, é o contrário dos animais. A planta pega o gás carbônico e libera o oxigênio. A gente pega o oxigênio e libera o gás carbônico. Tá? Temos aqui um ciclo esquemático do carbono. Ele, através da fotossíntese, ele volta para... O carbono é absorvido pela planta. Essa planta, através das folhas, decomposição da matéria dessa planta, esse carbono acaba voltando para o solo. Né? Tem a decomposição de organismos vivos, tem a decomposição de fezes, por exemplo, de animais. Todos esses são meios do carbono estar no solo, e a partir do momento em que esses animais se alimentam também de plantas, né? A partir do momento em que a gente respira, esse carbono também volta para o ambiente, através aí da atmosfera, que vai ser assimilado novamente pelas plantas, enfim, e assim vai. Tá? Aqui tem uma imagem, mas essa imagem está muito sem qualidade, né? Mas enfim, dá para a gente ter uma noção. Aqui nós temos o carbono absorvido pela planta, o CO2, né? No caso aqui das setinhas verdes aqui, ó, a gente tem a devolução do CO2 para a atmosfera, né, através da água, evaporação, e o movimento do carbono pelas cadeias alimentares, ou seja, no processo de alimentação entre os animais, né, de predação, os animais se alimentando ali de vegetais, um animal se alimenta de vegetal e um outro animal se alimenta desse animal, entendeu? Que são aí entra já na parte ali da cadeia alimentar, a questão de consumidores, produtores, consumidores primários, secundários, enfim. Esse ciclo vai levando o carbono, né, entre os seres vivos, fazendo a manutenção desse ciclo. O ciclo do oxigênio, né, nós temos aí o oxigênio, ele é o elemento mais abundante no planeta, estando disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. É capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial o carbono, formando o monóxido de carbono, né, e o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá bom? Que é o CO2. Realiza a combustão, né, e oxida metais, produzindo a ferrugem. A importância. Ele é indispensável à vida, pois praticamente todos os seres vivos utilizam na respiração, executando os seres
excetuando, né, os seres anaeróbicos, que são seres que não precisam de oxigênio para sobreviver. Nós temos aí algumas bactérias, né? E participam também da fotossíntese. O oxigênio também ele é um produto da fotossíntese, né? Atuando juntamente com o carbono. E ele também compõe camada de ozônio, né? Que é a O3, defendendo a superfície terrestre dos raios ultravioletas. Para quem não sabe, a camada de ozônio ela é um gás composto por oxigênio, basicamente, né? O O3, que vai fazer com que os raios ultravioletas não incidam na Terra com tanta agressividade, né? Eles vão filtrar. Inclusive, foi depois do aparecimento da camada de ozônio que passou-se a ser possível vidas na Terra mais longas, digamos assim. As plantas terrestres usam gás carbônico do ar como combustível para a fotossíntese e liberam o oxigênio para a atmosfera. As plantas aquáticas usam carbonatos dissolvidos na água e liberam oxigênio. Ou seja, dentro da água também é necessário oxigênio, né, para os seres viverem, os seres respiradores, né, viverem bem. Acontece exatamente o oposto com os animais, né? A gente respira o oxigênio e libera o CO2, aquilo que eu falei ainda há pouco. Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, pessoal, ele é muito importante, não menos importante do que os outros. Por quê? Porque ele participa, né, por exemplo, da formação de proteínas, assim como o carbono também é a base lá proteica, né, para o nosso organismo, mas nós temos a presença do nitrogênio no nosso organismo através da constituição das proteínas. Então, ele garante a circulação, né, o ciclo do nitrogênio garante a circulação na formação do nitrogênio, na formação das proteínas e dos ácidos nucleicos. Nada mais, nada menos do que o nosso DNA. Ou seja, o nitrogênio ele é essencial também para a nossa existência, né? Através aí de bactérias fixadoras, esse nitrogênio ele vem parar no solo, né? Temos a ação de nitrificação, que são as bactérias nitrificantes, as bactérias desnitrificantes, que vão participar desse caminho, né, do solo, do nitrogênio dentro do solo, né, a transformação em amônia, amônio, o nitrito, o nitrato. Tudo isso são fases em que o nitrogênio vai passar no solo para que ele seja aí absorvido pelas plantas na forma de nitrato, tá bom? E tem uma moléculazinha chamada aminoácido que forma as nossas proteínas. E são elas que vão compor a nossa massa, né, física, a massa do nosso organismo. Então, o ciclo de nitrogênio pode ser dividido em várias etapas. Fixação. Nesta etapa do ciclo ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico com a ajuda principalmente de bactérias, né, a fixação no solo. Sem dúvida, essas bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias do gênero Rhizobium, as quais vivem associadas a raízes de plantas leguminosas, como feijão, ervilha e soja. Essas bactérias formam nódulos, como se fossem verruguinhas, tá, pessoal, nas raízes, na região cortical das raízes dessas plantas, onde agem captando o nitrogênio atmosférico, transformando em amônia, que será utilizada pela planta. Vale salientar que existe também a fixação física do nitrogênio. Vem um processo, então, de amonificação, pessoal, onde o nitrogênio ele é encontrado no solo e muitas vezes proveniente de materiais orgânicos mortos. Quando eles são decompostos, começam a atuar a matéria orgânica nitrogenada, liberando amônia no ambiente. E essa amônia ela vai se combinar com a água do solo, que a água já está vindo lá do ciclo dela, né? E forma o hidróxido de amônio. Veja bem, amônia e amônio, que se ioniza e produz o íon amônio NH4+, e a hidroxila OH-. Vem então o processo de nitrificação, né? O nitrogênio pode ainda ser oxidado em nitritos e nitratos, em um processo conhecido como
nitrificação, que conta com a ajuda de bactérias nitrificantes, as nitrossomos e nitrobacter. E esse processo de nitrificação pode ser dividido em duas etapas. Nitrosação, a amônia é convertida em nitrito, né? E a nitratação, onde os íons nitritos são transformados em nitrato. A desnitrificação. No solo existem bactérias chamadas desnitrificantes que utilizam os nitratos e transformam-nos em gás nitrogênio. Então, pessoal, esse foi os ciclos, os ciclos biogeoquímicos, são os ciclos básicos que a gente estuda no ensino médio, tá? É importante para você entender como esses elementos químicos são importantes para a manutenção da vida no nosso planeta, tá bom? Vamos continuar aí na nossa revisão e depois da atividade. Vamos lá.